Amém, queridos irmãos, Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor, reúno aqui na igreja em São Francisco do Conde, Bahia, e estou aqui para poder te alimentar um pouco mais com as palavras de Deus. Se você não é inscrito, se inscreve rapidinho, comenta esse vídeo depois, curte, envia para os seus amigos, familiares. Vamos de fato fazer com que esse canal possa crescer, levando a palavra de Deus para muitas pessoas. Quando nós falamos sobre a Bíblia, muitas pessoas ficam com medo até quando fala-se sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro de revelações que outrora poderíamos falar distante de nós. Só que hoje, amados irmãos, Apocalipse já está acontecendo na prática nos nossos dias. E é interessante nós sabermos um pouco sobre esse livro, porque além de falar sobre os fins dos tempos, que é a iminência, dos nossos dias, nós já estamos nos princípios das dores, mas logo estaremos no final dos tempos. É importante nós termos revelação sobre esse livro para que nós não possamos estar desapercebidos. Esse livro é muito importante, tanto é que ele finaliza, ele fecha a Bíblia. E ele não foi escrito por qualquer discípulo. Ele foi escrito por João. João foi um discípulo amado pelo Senhor. E João, ele foi preservado pelo Senhor para que ele pudesse justamente escrever Apocalipse e todas as revelações que ele recebeu. Olha o que fala aqui em Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então foi levado, diante de João um anjo. Esse anjo notificou João a respeito de algumas revelações. E agora João ele tinha uma incumbência, a incumbência de levar todas essas revelações para as igrejas, espalhadas por toda a terra. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se nós formos ler Apocalipse, nós vamos ler que no discurso de cada igreja representada aqui no livro de Apocalipse capítulo 2, tem uma frase muito interessante que fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que quem tem ouvidos? E quem tem ouvidos, ouça melhor, Porque tem muita gente que ouve a palavra de Deus e não escuta, não consegue compreender. Então a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há quanto tempo o Senhor tem nos falado que ele vai voltar? Mas ele não voltou ainda, Nossos tataravós, avós, bisavós, todo mundo falava disso e ele não voltou. Então as pessoas acham que o Senhor vai demorar a voltar. Então podem viver como querem, fazem o que querem, não tem nenhum compromisso com o Senhor. Mas olha o que a palavra fala: bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar. Repita comigo: ler, ouvir e guardar. Kaique, eu não sei ler, mas a palavra fala: aqueles que ouvem e guardam. Kaique, eu sei ler, então a Bíblia fala: aqueles que leem, que ouvem e guardam. Amados irmãos, nós não temos desculpas. Tanto aqueles que sabem ler, tanto aqueles que só sabem ouvir, precisam fazer uma coisa: guardar a palavra dessa profecia. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, aqui no capítulo 1 mesmo tem uma dedicatória às 7 igrejas que existiam ali na Ásia, que foi as igrejas em que João teve a incumbência de levar essas revelações, Então ele tinha aquela incumbência de transmitir tudo aquilo de forma fiel, tudo aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Aí olha como fala: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem
com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é o Senhor reafirmando a sua soberania, a sua glória, a sua majestade. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, quando ele diz que eis que vem com as nuvens. Quando a Bíblia fala disso aqui, está relacionado à passagem em que Jesus vem na sua forma, não na sua forma secreta, mas na sua forma mesmo pública. Tem dois tipos de vinda de Cristo. A primeira será a vinda oculta, que é o que nós temos desfrutado na série desse alimento diário, ó. Preparados para a vinda secreta de Cristo, a vinda oculta. Será o arrebatamento dos filhos de Deus. Quando o arrebatamento começa a acontecer nessa terra, o Senhor já voltou para aqueles. A vinda secreta de Cristo já aconteceu, mas terá também uma vinda pública, onde o Senhor virá com toda a sua glória e majestade nos céus, e ele então será visto por toda a terra. É isso que João estava dizendo aqui. E aí ele nos mostra sobre a visão do Cristo glorificado, né? Ele começa a falar aqui sobre a sua experiência. João, ele foi um discípulo que foi guardado pelo Senhor. Muitos servos de Deus morreram, decapitados, foram perseguidos, muitos morreram de forma tenebrosa. Mas o que aconteceu com João? Ele foi preservado na ilha de Patmos. Por que ele foi preservado? Porque o ministério dele tinha que perdurar, né, durante muito tempo. Até a volta do Senhor, o ministério, né, de João, ele vai permanecer. Porque é o ministério que trata, né, desse ministério da nova aliança. Ministério que fala sobre Jesus como Filho de Deus com poder. E, amados irmãos, ele foi exiliado ali na ilha de Patmos. Ele ficou muito tempo lá. E foi exatamente nesse período em que as revelações foram dadas a ele. E era necessário ele distribuir agora em forma de cartas para todas as igrejas. Todas as 7 igrejas na Ásia representam 7 tipificações da igreja. 7, podemos dizer assim, 7 momentos da igreja, né? Estados da igreja. Então, cada igreja existia ali uma peculiaridade, e ele é descrito no capítulo 2. Cada igreja tem a sua situação, tem a sua representação, tem a sua condição, e o Senhor veio tratar com toda a igreja. Ou seja, nos últimos tempos o Senhor está tratando com a sua igreja. Ele está levando palavras de salvação para a igreja, mostrando a condição da igreja, para que cada igreja, em cada lugar da terra, possa de fato se arrepender, porque o Senhor vai voltar. Então ele começa falando aqui sobre onde ele estava, né? No versículo 10, 1:10. Achei meu espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu vou falar depois, nessa série ainda sobre a igreja, sobre cada igreja, tá? Laodiceia, Éfeso, cada uma dessas eu vou estar falando detalhadamente. Aí fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. O candeeiro de ouro representa o testemunho da igreja, né, naquela cidade. E no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. E aí ele vai descrevendo aqui toda a representação das suas visões. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 igrejas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amados irmãos, tudo que foi relatado por João tem a ver com a realidade que ele viu e ouviu. Ele não falou nada que ele não tinha visto nem escutado por meio daquela revelação. Ele foi uma fiel testemunha, e isso também se cumpre o que foi profetizado lá atrás, desde o período de Pentecostes, que foi quando teve o derramamento ali do Espírito,
E o Senhor tinha declarado para eles, o Senhor tinha falado que, na verdade, a intenção de Deus agora com os discípulos após a morte e ressurreição era que eles pudessem levar a cabo toda essa incumbência que já tinha sido passado para eles. Então eles não falariam nada que eles não tivessem visto ou escutado. Eles eram agora as verdadeiras testemunhas de Cristo para confirmar o que está escrito lá em Apocalipse. Olha o que o Senhor falou. Atos capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor: será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E se você for ler Atos de forma mais intensa, você vai ver que vários versículos falam exatamente sobre isso, que eles agora eram testemunhas. Eles iam falar sobre aquilo que eles viram. Eles estavam com o Senhor. Então eles se tornaram as testemunhas oculares. Quem são essas testemunhas oculares hoje, irmãos de Cristo? Somos nós. Nós não podemos falar de coisas diferentes do que temos escutado e ouvido. Nós temos apenas falado aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Isso é maravilhoso. Continuamos no mesmo encargo dos discípulos, dos apóstolos. Olha o que fala. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Queriam parar os discípulos ali de falar sobre o Senhor, porque eles estavam fazendo curas, milagres. Capítulo 4, 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que é isso? Uma vida de testemunho. Amados irmãos, nós somos os testemunhos vivos nessa terra a respeito do Senhor Jesus. Essas testemunhas que estão espalhadas por toda a terra só fazem crescer ano após ano. Por quê? Porque é necessário que a promessa se cumpra. É necessário que, assim como o Senhor usou seus discípulos, usou João para revelar toda a sua revelação do final dos tempos, o Senhor continue nos usando hoje, porque nós temos hoje a responsabilidade. Somos essas testemunhas, estamos aqui para evidenciar de fato a maravilhosa obra do Senhor Jesus, o que Ele tem feito, né, por meio da Sua palavra em nossas vidas. Nós não podemos de fato, irmãos, deixar de falar e de ministrar aquilo que temos escutado e temos ouvido nesses últimos anos. Que o Senhor de fato possa continuar nos dando um espírito de revelação e sabedoria para que as Suas palavras sejam sempre reais em nossas vidas. Se você gostou desse conteúdo, não esquece aí de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar também com seus familiares, amigos. Vamos levar essa palavra para muitas pessoas e vamos fazer que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de relevância e que muitas pessoas precisam ter acesso, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde e nós voltamos a falar sobre esse tema, sobre Apocalipse, nos próximos vídeos. Deus te abençoe. Até amanhã.